Olá, boa noite, tudo bem? Vamos aguardar um pouquinho as pessoas entrarem mais. Boa noite, Vanusa, Helena. Boa noite, gente. Vamos aguardando alguns minutinhos, né? O pessoal aí entrando. Oi, Ana. Como vão? Então eu vou passar aqui qual vai ser o tema, né, que a gente vai falar hoje, que vai ser Espiritismo e Ecologia. Temos responsabilidade no surgimento de pandemias? E aí Vanusa me sugeriu que a gente iniciasse e finalizasse com uma música, né? E aí para iniciar, Esmeraldo, meu esposo, vai tocar uma música pra gente fazer a abertura antes da gente fazer a prece, uma música pra gente já ir sintonizando, acalmando nossos corações, focando no momento de agora. Então a gente vai começar com esse momento musical. Tá todo mundo ouvindo bem? Como é que tá o áudio? Vamos testando agora, né? Se tá bom o áudio, tá tendo alguma interferência, tá falhando alguma coisa. Acho que tá bom. Tá bom o áudio, né? Boa noite, ó, o pessoal da Macro Regional hoje. Hoje a gente passou o dia todo em Macro Regional. Tem gente aqui junto. Inclusive a ecologia foi um tema, né, abordado. Então a gente começa então, né, com esse momento musical. Olá, boa noite, gente. Poderosa águia que há no alto do totem, dá-me tuas asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ó urso, me ajude a derrubar as maneiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dai-me tua certeza de um dia poder chegar a ver-te nas asas da asa, na força do todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Legal, né, a gente começar com a musiquinha, que a gente vai sintonizando com os espíritos que nos auxiliam nesses momentos, que a espiritualidade já começa a trabalhar no nosso inconsciente,
nos auxiliando nesses momentos de palestra, né? E essa música é linda, né? Eu mesmo gosto bastante. A gente espera só mais um pouquinho, mais uns 2 minutinhos. Enquanto isso, a gente vai fazendo um momento de prece inicial, né, para a gente iniciar as nossas atividades. Eu gostaria de ler para vocês uma prece muito bonita que eu gosto bastante. Ela é hindu e ela fala muitas coisas sobre o tema que a gente vai falar, né? E que é uma prece também, não é uma simples leitura. Então eu quero iniciar com ela. Que haja felicidade para todas as pessoas, que os governantes governem o mundo no caminho da justiça, que haja sempre o bem para os sábios e para os animais, que todos os seres sejam felizes, que a chuva venha no tempo certo, que a terra seja fértil, que o país esteja livre de agitação, que os sábios estejam livres do medo, que todos sejam prósperos, todos tenham paz e que todos tenham plenitude, que todos estejam bem, que todos sejam felizes, que todos sejam saudáveis, que todos vejam bem e que ninguém sofra, que se vá a mentira e venha a verdade, que se vá a escuridão e venha a luz, que se vá a morte e venha a imortalidade. Aquilo é pleno, isto é pleno. Do pleno veio o pleno. E tirando o pleno, somente o pleno sobra. Que haja paz. Então eles falam Shanti, né? Paz, que haja paz em nossas vidas, que haja paz no planeta. Nesse momento está passando por um momento tão conturbado, que a paz e o bem, como falava conosco o nosso querido e amado Francisco de Assis, esteja sempre conosco. Então ele cumprimentava com paz e bem. Que a espiritualidade superior esteja a nos intuir, esteja conosco em todos esses momentos e que nós nunca estejamos sós. E a gente sabe que não, né? Então, iniciaremos os nossos trabalhos e eu estou muito feliz por estar aqui nesse momento. Sou sempre muito bem acolhida, pessoal aí de Jiquié, dos 2 centros, né? Já estive aí presencialmente e estou muito feliz em estar nesse momento aqui falando com vocês. Então o tema, ele é atual, é pertinente e é urgente. Como o próprio Evangelho nos traz, somos nós espíritas os trabalhadores da última hora. E a última hora chegou, né? Já tá batendo as portas. Os tempos chegaram. Então, é um tema que a gente precisa discutir. É um tema que me traz uma felicidade enorme de falar. Inclusive, eu estava hoje na Macro-Regional, num grupo de estudos sobre ecologia. Me enche o coração de alegria saber que a doutrina espírita começou a enfocar mais assertivamente esse tema, né? Que é tão importante. É importante para a doutrina, que é se estudar a ecologia. Que importância tem essa? Ecologia e espiritismo. Nós não somos uma doutrina espiritualista. Ecologia não estaria abrangendo coisas materiais. Então, é muito pertinente Peixinho, André Luiz Peixinho na Macro-Regional hoje e em algumas outras exposições falarem que o espiritualismo, pelo qual o espiritismo se debruça e pelo qual é contrário ao materialismo puro, ele não extingue a materialidade, ele não deixa de discutir a materialidade, porque nós temos a oportunidade encarnatória, né, na matéria para a nossa evolução. Evoluímos também enquanto espíritos errantes,
no mundo espiritual, quando estudamos, quando estamos na colônia, em vivência também em comunidade. Porém, a nossa principal oportunidade evolutiva é quando estamos encarnados. E encarnados estamos na matéria. Então estamos na matéria, convivemos com outras pessoas, convivemos em sociedade e convivemos da forma ecológica. O que é ecologia, né? É uma ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o meio no qual eles vivem. Então é o estudo da casa, oikos, casa, e logos, estudo. Ecologia é o estudo da nossa casa. Mas não para aí. Não é simplesmente estudar a nossa casa. É a relação dos ambientes, dos seres viventes nesse ambiente, entre si e com o meio ambiente. Então, assim, é o estudo dessa nossa relação social entre humanos e humanos também, porque somos seres vivos coexistindo, e com os animais, com as plantas, com os minerais. Então, o conceito de ecologia esbarra também num conceito que está lá na questão 540 do Livro dos Espíritos, que nos diz que na natureza tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, tudo se encadeia. É como em ecologia que nós estudamos essas inter-relações, né? Então, com base nesse estudo de inter-relações entre os seres habitantes do planeta, e se a gente pode até arriscar mais, de todas as galáxias e do universo, porque somos seres que vivem em uma teia, interdependentes, a ecologia e seu conceito de estudo também tem tudo a ver com o conceito que a gente viu de que tudo na natureza se encadeia. É um conceito espírita que está lá na questão 540 do Livro dos Espíritos. Então, se tudo se encadeia, se está tudo certo, a gente está falando sim da mesma coisa, não é um tema que não tem a ver com a doutrina espírita. Por que será que a gente debate pouco? Por que será que a gente conversa pouco a respeito desse tema, né? Não sei se vocês observam, mas a gente começou a falar mais a respeito de ecologia de um tempo para cá, né? Então tem se batendo mais. É claro que as chegadas do tempo, e por estarmos nessa fase de transição planetária, é como se estivesse remexendo tudo e tudo vem à tona. Então a gente vê mais. Mas fugimos por muito tempo de debater e conversar sobre os assuntos que tem a ver com ecologia, porque por diversas vezes nos apoiávamos em frases feitas que tem em alguns livros da codificação, como se a gente pegasse um versículo qualquer da Bíblia, um trecho qualquer, e levássemos para a nossa vida sem pôr em contexto. Por exemplo, quando a gente fala a verdadeira vida é espiritual, tá lá nos livros da codificação, né? A verdadeira vida é espiritual. Mas nós estamos aqui em matéria com oportunidade evolutiva, né? E a vida espiritual, ela exclui esse estudo e essa convivência material? Ela não exclui. Caso contrário, a gente poderia ser como aqueles eremitas que vão lá para o deserto, ficar sozinhos e evoluiríamos assim mesmo. E não é assim. A gente evolui nos pondo à prova, nos pondo nossas características e virtudes em provas, passando pelas expiações da convivência social em comunidade e no meio ambiente. Então, assim, se a gente se baseia em alguns versículos ou bíblicos ou da codificação para justificar o atraso da urgência desse assunto, como, por exemplo, estamos aqui de passagem, como se a gente não precisasse se preocupar com todo esse planeta perfeito, com toda a fauna e toda a flora que os arquitetos e engenheiros siderais, sob o comando de Jesus, nosso governador planetário, tiveram o trabalhão de fazer, de confeccionar tudo, que se encadeia tão perfeito, como se a gente não tivesse que se preocupar com toda essa perfeição que nos foi dada de presente. E a gente precisa. Mais um trecho que muitas vezes as pessoas acabam citando
para retardar o tocar no assunto, para retardar o mexer dentro de si coisas que por vezes mudam hábitos, mudam tudo que você aprendeu desde criança, desde outras encarnações, porque a gente sabe que somos seres imortais. A evolução não dá saltos. Então, se a evolução não dá saltos, isso quer dizer que eu posso cruzar meus braços e parar? Jamais, né, gente? Isso a gente tem certeza em relação a isso. A evolução não dá saltos, mas cada encarnação você precisa evoluir um pouquinho. Nada é estático. Nada é estático no universo, nada é estático no orbe, nada é estático no nosso microcosmos interno dos nossos órgãos, dos nossos sistemas. Tudo é um avanço. Então a gente não pode achar que porque a evolução não dá saltos, eu posso entrar num marasmo e numa preguiça evolutiva porque eu tenho milhões de reencarnações. Jamais. É para ontem, os tempos são chegados, esse momento de que a gente precisa realmente mexer nas estruturas da nossa sociedade, nas estruturas dos nossos conhecimentos e dos nossos hábitos. André Trigueiro, no livro de nome, inclusive, Espiritismo e Ecologia, nos diz que somos todos feitos essencialmente da mesma matéria, da mesma coisa. Saímos todos lá do fluido cósmico universal, desde que deitamos na Terra em águas quentes como uma protoplasma de tudo que vai existir, como aquela massa que veio a dar origem a todos os seres e a evolução que a gente conhece e tudo mais. Somos todos advindos desse fluido cósmico universal. A nossa matéria e qualquer tipo de matéria, inclusive perispiritual, que também é matéria, né, sutil, mas advém de uma mesma fonte. E a compreensão dessa realidade pode determinar esse aparecimento de uma nova ética existencial, na qual a gente se reconheça como parte de um todo, e não pela razão pela qual o universo existe. Isso é uma diferença entre o ego e o eco. Então, assim, eco de ecologia nos faz parte de uma cadeia que não funciona quando falta qualquer parte. O ego e o egoísmo nos faz acreditarmos que somos a razão pela qual todo o universo existe. Nos faz acreditar, inclusive, que os animais, por exemplo, foram feitos para nos servir e que eles não têm função aqui nesse orbe. Então, isso tudo André Trigueiro nos fala, e Kardec já falou muito antes disso, no 5º livro da codificação, a Gênese. E ele nos diz que o orgulho faz com que o homem diga que todos os animais foram criados em sua intenção e para as suas necessidades. Como se tudo mais, fora a espécie humana, fossem só peças do xadrez no qual o rei é o homem. Então a gente precisa entender para ontem, né, não é nem para hoje mais, que nós fazemos parte de um todo. A macro-regional está enfocando bastante isso. Nós já chegamos a acreditar que a Terra era o centro do universo, na teoria geocêntrica, pelo qual Copérnico, inclusive, foi assassinado por trazer para nós o heliocentrismo, de que o Sol era o centro desse sistema solar. E a gente nem está falando de uma galáxia, e muito menos do universo, né? Porque várias galáxias e várias constelações e diversos mundos na casa do Pai existe. Então, nós ainda, por meio do antropocentrismo, que nos coloca como sendo razão de tudo, pelo qual tudo existe, ainda tratamos todo o resto da criação divina como se fossem feitas apenas para o nosso bel prazer. E por isso que é importante a gente falar de ecologia, por isso que é importante, para a gente não cair nesse equívoco. E aí, falando de ecologia, em relação à pandemia, né? Somos responsáveis pelo surgimento de pandemias,
E aí a gente para refletir. O que é que tem a ver ecologia, pandemia, coronavírus, o ser humano, espiritismo? Parece uma salada de fruta com um bocado de fruta que não combina, né? Mas não, na verdade tudo combina. Tudo está interligado. Então o coronavírus, ele adveio de um mercado de animais vivos chamado mercado úmido na China, né? Que esses vírus sofrem mutações e passam a ter capacidade de infectar os homens. E aí, por muito tempo, a gente passou, inclusive do início da pandemia, dizendo, o vírus chinês, esses chineses que comem coisas estranhas causaram esse vírus. A culpa é minha? Culpa não, né? Que em espiritismo a gente não fala em culpa, a gente fala em responsabilidade, apenas responsabilidade. Então, muitas pessoas apontaram o dedo para os nossos irmãos chineses e responsabilidade do surgimento da pandemia é única e exclusivamente daquelas pessoas lá da China que comem esses animais de forma equivocada, esses animais exóticos que são exóticos para a gente. E aí eu decidi trazer alguns dados para a gente começar a refletir juntos sobre essa responsabilidade. O sarampo, ele surgiu lá no início, quando a gente deixou de ser nômade e andar por todos os lugares para ser sedentário e a gente começou a domesticar os animais. Então, o vírus do sarampo, ele é geneticamente parecido com o vírus da peste bovina. E isso, por meio desses estudos, os cientistas concluíram que nós criamos o vírus, por exemplo, do sarampo pela domesticação dos bois, né? Trazemos esses rebanhos para junto de nós e esses vírus conseguiram fazer mutações e infectar-nos. Isso lá no início da nossa história aqui na Terra, quando deixamos de ser nômades e passamos a ser sedentário. E aí, com a expansão do ser humano no globo, a gente passou esse vírus para todo o orbe, o sarampo. A varíola advém da domesticação de camelos. Os vírus da influenza, com combinações genéticas entre aves, combinações genéticas de porcos, por exemplo. A gente viu há pouco tempo a gripe aviária, né? É aquele surto de H5N1, lá em 1997. E essa gripe aviária veio de onde? Essa gripe aviária tem estudos que provam que vieram de fazendas chinesas de galinhas. Eita, é a China de novo? Não, gente, é de todos os lugares que vem. E aí a gente tem a outra gripe influenza, o H1N1, mais recente para nós, a gripe suína. Se a gente prestar atenção, inclusive, até nos nomes deles, gripe aviária, gripe suína, a gente vê que elas advêm realmente da forma com qual criamos os animais para o nosso bel prazer, para a nossa alimentação, para o sustento desse tipo econômico que a gente tem levado, que é o capitalismo, que precisa de um excesso de produção e acumular esses animais todos em um lugar só. E aí esses vírus, por conta dessas mutações genéticas, eles conseguem infectar o ser humano. Então a gente viu o sarampo, que veio do boi, a gente viu o H1N1, que veio do porco, a gente viu o H5N1, aquela gripe aviária de criações de galinhas, vários surtos epidêmicos ou pandêmicos que advieram da nossa forma de tratar os animais, da forma que a gente cria os animais para o consumo, né? E aí a gente passa, reflete, e é o que aquele versículo bíblico nos diz. A gente não pode ver a trave ou alqueire no olho do irmão quando tem uma trave em nossos olhos. E a gente aponta, a gente julga, e quando a gente para refletir, todas as outras epidemias que vieram no mundo, a maioria delas vieram da forma com que a gente confina os animais para o consumo. Então, é por isso que é importante que a gente não julgue e é importante que a gente reveja essa forma de viver em comunidade universal. Se a gente está falando de ecologia, os animais entram nesse contexto junto conosco, né? Inclusive o vírus da AIDS, o HIV, ele adveio, o paciente número 1 de HIV, há bastante tempo atrás, foi um caçador de chimpanzé
que também veio de uma mutação de um vírus que veio dos chimpanzés. Então é importante que a gente pare para refletir essas situações, que a gente saiba que a vida realmente importante e a vida que a gente precisa se debruçar é a espiritual. Mas estamos aqui nesse orbe, na vida material, para convivermos em uma comunidade em harmonia, seja com todos os seres da criação, seja com as florestas, seja com os animais, e a responsabilidade em relação a esses surgimentos de epidemias numa relação menor e pandemias numa situação global, realmente advém todas elas da forma com qual tratamos os animais, da forma com qual esquecemos que há poucos milhões de anos atrás, ou 1000 anos atrás, nós, como princípio inteligente, estávamos lá encarnados em corpos animais. A gente esquece, por mais que a gente saiba de cor e salteado sobre a evolução anímica, sobre o estágio dos princípios inteligentes no reino vegetal, no reino animal e no reino hominal, que por diversas vezes a gente fala, mas não chega a ser um reino. Então, os homens fazem parte do reino animal. Quando algumas literaturas espíritas trazem reino hominal, é para diferenciar em relação a espírito, mas em relação à matéria e biologia fazemos parte do reino animal, certo? A diferença entre nós e os animais é que temos espíritos individualizados e o livre-arbítrio e consciência. Porque os animais eles já apresentam, de acordo com André Luiz e também de acordo com Emmanuel, uma inteligência rudimentar, sentimentos, afetos, relações familiares entre eles, e por isso a gente precisa realmente mergulhar nessas reflexões, porque por diversas vezes a gente passa batido nesse quesito. E aí nós temos ou não temos responsabilidade no surgimento de pandemias. Eu acho que fica fácil a gente compreender que tudo que acontece aqui faz parte do nosso livre-arbítrio, pela lei de causa e efeito que nós causamos a nós mesmos e aos outros seres da criação. Então, eu ouvi em alguns momentos, quando as pessoas falaram em relação a essa pandemia, Deus mandou o vírus, Deus mandou essa pandemia para que a gente pudesse refletir sobre a nossa realidade, para que a gente pudesse se tornar pessoas melhores. Gente, em que momento a gente acreditou ou o Espiritismo mostrou um Deus que manda sofrimento para seus filhos? Eu nunca vi. Eu já vi, na verdade, o tempo inteiro em O Livro dos Espíritos dizer que o Deus é soberanamente justo e bom. Então, Deus mandou um tsunami, Deus mandou o coronavírus para que aprendamos? Jamais. O Deus que eu acredito, o Deus que Kardec traz, o Deus que a doutrina espírita nos traz é um Deus de amor. É um Deus que nos dá oportunidades educativas, oportunidades para nos educarmos, mas que nós mesmos causamos. Então, assim, na questão 120 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona se todos os espíritos eles precisariam passar pela fieira do mal para chegar ao bem. E aí a resposta é que pela fieira do mal não, mas pela fieira da ignorância. Então, assim, nós não precisaríamos sofrer o que a gente sofre, mas sofremos porque nós colhemos aquilo que plantamos. Então, no momento que a gente passa pela fieira do mal, tudo isso tem uma consequência de volta. Isso é lei divina, é lei natural, lei de causa e efeito. Então, tudo que a gente age, a gente tem uma resposta. Então, a gente poderia passar a encarnação inteirinha sem sofrer do jeito que a gente sofre, tão forte assim, porque, de acordo com os espíritos, ninguém precisaria passar e é obrigado a passar, e alguns espíritos não passam pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância. Se tudo isso é resposta ao mal que causamos, quer seja uns aos outros, quer seja a natureza, aos animais,
obviamente é que nós causamos. Em hipótese nenhuma, Deus mandou um vírus, Deus enviou um tsunami ou uma catástrofe ambiental. Jamais, jamais. Isso faz parte da reação natural dos nossos atos. Tudo no universo, toda ação tem uma reação e uma reação proporcional. Isso, inclusive, é física, né? Toda ação tem uma reação proporcional. Então, tudo isso é dependente e é proveniente do nosso livre-arbítrio. O que nós fazemos com o meio ambiente em nome de um teórico desenvolvimento tecnológico, a natureza responde. Ela não responde para nos punir, em hipótese nenhuma, porque também não acreditamos nesse tipo de educação punitiva. Nós acreditamos numa educação regeneradora, da qual a gente aprende com os nossos equívocos, né? Então a gente estuda esse tempo todo, o colega até falou aqui, né? O que a gente estuda no Livro dos Espíritos, a gente estuda o tempo todo e parece que às vezes a gente não reflete o que isso quer dizer, né? A ONU nos traz que 70% de todas as doenças da humanidade de 1940 para cá, olha o dado, 70% advém da forma com que tratamos os animais. 70% dessas doenças são de origem animais, quer sejam elas contagiosas ou quer sejam elas advindas dos excessos das nossas alimentações. Tem isso também, né? A gente pratica o excesso com o meio ambiente e com o nosso organismo físico, que é perfeito e maravilhoso, que a gente estraga com o passar da nossa encarnação, cometendo excessos alimentares. A Kessia, mas é excesso alimentar, Kessia? Se alimentar como é isso? E aí, André Luiz, no livro Os Mensageiros, que é de psicografia do nosso irmão amado Chico Xavier, ele nos traz isso aqui, ó. Os homens estão absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito para com a natureza amorosa e generosa. Nós estamos despreocupados pela nossa viciação. A gente nem lembra que nós estamos aqui para cuidar dessa natureza e para cuidar desse microscópico, desse universo que existe dentro do nosso corpo. E aí matamos nossas células, que são também seres em evolução, do micro ao macro, a evolução, né? Nossos sistemas digestório que passam disso aqui, ó, para digerir esse tipo de alimento que não é natural, né? E aí a gente vai estragando o nosso organismo físico, a gente vai fazendo os animais passarem por tudo isso que a gente vem fazendo, os animais passarem há milhões de anos, e com certeza a reação vem de forma proporcional. Então, vem doenças cardíacas também pelo excesso de gordura que a gente faz nas nossas veias, vem por meio dessas pandemias, por meio das epidemias diárias. Então, tudo isso advém da questão da causa e efeito realmente, né? E aí Emmanuel nos traz em O Consolador, questão 128, inclusive eu recomendo a todos, quando a gente acabar aqui essa palestra, vão lá em O Consolador, questão 128, e façam uma reflexão de coração aberto a respeito do que Emmanuel nos traz lá nessa questão 128. Ele nos diz que a vida do animal apresenta uma finalidade superior, que constitui seu aperfeiçoamento próprio, né? Cada um está aqui para o aperfeiçoamento próprio, quer seja o vegetal, quer seja o animal. Não existe acreditar ou achar que faz parte de uma imposição divina, colocar os animais, seres sencientes, que tem uma senciência, que quer dizer uma consciência da dor, um amor, sentimento de família. Alguns animais são monogâmicos, igual nós somos, né? Nós seres humanos que temos essa condição moral. Então, alguns animais eles têm esse senso de família, de monogamia, inclusive.
Então, assim, cada um está aqui, cada ser está aqui por um objetivo próprio de evoluir. E nós, por meio da forma que não enxergamos como nossos irmãos, como Francisco de Assis falava, né? Irmão lobo, irmão urso, irmão sol, as estrelas. Então a gente não enxerga eles como irmãos. A gente causa esse sofrimento a eles e a gente está causando o retorno para nós em forma de doenças, em forma de pandemias, e a gente não está inserindo esse reino quando a gente fala nos conceitos de epidemias. Mas esquece por que esses animais, é só a questão do confinamento que faz com que esses animais tenham vírus, que ocorra mutação para chegar nos seres humanos? Então, assim, por meio do capitalismo e do exagero do ganhar dinheiro, que a gente precisa combater com o nosso espiritualismo, a produção de animal, quer seja para leite, para ovos, quer seja para corte mesmo, ela exige excesso. As galinhas que há outro tempo tinham um peso, eram pequenas, elas são engordadas muito grandes por meio de alterações genéticas para dar mais carne. Isso tudo tem uma repercussão na condição de vida desses animais. Os animais, as galinhas poedeiras que antes botavam, há muito tempo atrás, antes da melhoria genética que eles fazem, botavam um ovo por semana. Hoje elas botam praticamente um ovo por dia por causa dessa seleção que a indústria vem fazendo. Tudo isso vai tirando o cálcio dos ossos dessa galinha, elas vão ficando com doença nas pernas. Os porcos, a mesma coisa, é uma engorda sem tamanho. E tudo isso vai prejudicando o sistema imunológico divino do nosso organismo e do organismo dele, que tem a capacidade de combater esses vírus que surgem no próprio organismo deles. Então, assim, além dessa aglomeração de animais, essa manipulação dos corpos dos animais, da genética deles, para o nosso bel prazer, para um aumento de produção, vem fazendo com que o sistema imune deles fique altamente debilitado e eles não consigam se defender. E é uma defesa divina que Deus nos deu, o nosso sistema imune. E a gente prejudica com que os animais possam se defender. E chamam isso da indústria da pecuária de doença de produção, como se fosse normal causarmos doenças aos animais para que eles possam a cada dia mais aumentar a sua produção, como se isso fosse natural. E isso não é natural, isso não pode ser visto como natural de forma nenhuma, já que a gente sabe que são nossos irmãos na escalada evolutiva. A gripe aviária mesmo que teve, que começaram nas aves, eles chegou a um ponto que eles mataram por meio de uma espuma que sufoca os animais, milhões de aves, com medo dessa gripe contaminar as pessoas, se eu não me engano, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Milhões de aves no criador, milhões de galinhas foram mortas por asfixia, com medo dessa pandemia vir para os humanos. Porque acredita-se dessa forma que os animais são coisas e estão aqui para nos servir. E Allan Kardec diz que isso faz parte do nosso orgulho. Isso não é natural, isso faz parte do adoecimento de nossas virtudes, o que nós fazemos com os animais. E obviamente que isso retorna para nós. Não sei se vocês lembram, eu pesquiso muito a respeito disso, porque eu sou ativista pelo direito animal, pela ética animal espírita, inclusive, esqueci. Fui falar do meu ativismo, que eu amo, falo tanto que eu esqueci o que eu ia falar. Mas vamos adiante, né? No livro Contos e Pontos, Pontos e Contos, de Chico Xavier, Irmão X, ele nos diz assim, olha que eu estou trazendo para vocês o tempo todo literatura espírita, literatura da codificação básica. Reza a lei do passado, não matarás. Irmão X pela psicografia de Chico, tá? Não matarás. Eu, porém, vos digo que não se deve matar em circunstância alguma e que se faz indispensável a vigilância
sobre os nossos impulsos de oprimir os seres inferiores da natureza, porque um dia responderemos à justiça do Criador Supremo pelas vidas que consumimos. Parece que a gente passou um tempão lendo os livros da doutrina sem se atentar nesses pontos, sem discutir sobre essas questões. Então isso tudo que eu estou falando não sou eu não falo nada aqui. Eu trago tudo isso baseado em doutrina espírita, em Chico Xavier, em Kardec. Tem uma literatura bem vasta que fala sobre isso. Responderemos à justiça do Criador Supremo pelas vidas que consumimos. Lembrei o que eu ia falar aquela hora. Não sei se vocês lembram, quem tem mais idade talvez, que no momento de proibir o fumo em ambientes públicos foi uma polêmica. No momento de colocar no fundo dos cigarros aquelas imagens, foi outra polêmica, porque a gente tem dificuldade de mudar hábitos que são arraigados. Então, mais uma polêmica, mais tabus vão surgindo, inclusive as carnes processadas são consideradas pela Organização Mundial de Saúde tão cancerígenas, estão no grupo 1 de cancerígeno do que o tabaco, as carnes processadas. Então, assim, tudo isso vai encontrar resistência. Ceareiros do bem encontram resistência. Os cristãos do princípio encontraram muita resistência, muito mais do que conosco, porque pagaram com a vida por pregar a palavra de Jesus. E nós encontramos resistência hoje em dia ainda em mudar esses hábitos tão prejudiciais, não só aos animais, como a nossa própria vida. Mais de 80 milhões de pessoas já morreram de Covid, só no Brasil. E a gente não se importa, a gente precisa pensar que não adianta ficar nessa corrida para uma vacina se a gente tem soluções muito práticas. A gente tem soluções muito práticas que é simples, vai diminuindo o consumo de carne, pressionando a indústria a não tratar os animais como coisas, porque nós sabemos que eles não são. Então, assim, é muito prático mudar as coisas, mas é difícil. Isso envolve a reforma íntima. Joana ama falar em reforma íntima, né? E isso envolve reforma íntima, porque é mudança de hábitos, é aumentar o nível empático por aqueles seres que às vezes a gente não tem tanta empatia como os seres humanos. Então faz parte do nosso crescimento espiritual, faz parte do nosso crescimento como seres humanos essa integração com toda a natureza, e nós estamos causando para nós mesmos um colapso de saúde, um colapso ambiental, um desmatamento desenfreado. 70% de todo o desmatamento da Amazônia é proveniente da pecuária, que desmata para fazer pasto. Nós temos no Brasil atualmente mais boi do que gente. São dados chocantes, são dados que a gente se assusta e a gente chega a não acreditar. Tudo isso certamente tem uma resposta para as nossas saúdes. Mas nós, como espíritas que entendemos que os animais não são máquinas, que os animais são nossos irmãos mais próximos na jornada evolutiva, não pensamos só dessa forma. A gente tem que pensar além, a gente tem que pensar neles, no que os animais vêm sofrendo para os nossos caprichos do paladar, né? Então, assim, tudo isso advém de uma mudança interna que precisa vir aos poucos. André Luiz, no livro Os Mensageiros ainda, ele nos traz que auxiliemos a humanidade a amar a terra antes de explorá-la no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais sem o recurso dos extermínios. Então, assim, a espiritualidade benfeitora está dizendo que ela está tentando nos auxiliar. Isso é lá em Os Mensageiros, isso já tem um tempão que Chico escreveu, né, por meio de André Luiz. Eles estão tentando nos auxiliar, como eles dizem aqui, a que a gente ame a terra, tudo que esse orbe, tudo que Deus nos deu com tanto amor, sem o sentido de explorar. Isso advém de nos pensarmos como ecologia, como parte de um todo, não como o topo de uma cadeia que não existe, Os seres estão aqui para a sua própria evolução individual. Então, se a gente põe como topo de algo, como governantes de tudo, e que tudo está aqui para o nosso bel prazer, quer sejam as matas,
quer seja toda a floresta, os animais, a gente não ama a terra, a gente explora a terra. E isso faz parte de um materialismo, de um consumismo desenfreado que nada nos basta. A gente consome demais, a gente compra demais, a gente gera lixo demais, a gente mata irmãos, animais demais. Então a gente precisa repensar para ontem em relação a amar os animais. Alexandre agora nos diz, pela mediunidade também de Chico, que a pretexto de buscar recursos protéticos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontestáveis. A pretexto de buscar recursos proteicos. E a gente tem ainda na cabeça que proteína só vem de animal, né? E é um equívoco. Se a gente pensar nos maiores animais da natureza, o elefante, o chimpanzé, todos eles são enormes, têm uma força sem tamanho e nenhum deles come carne. Todos eles obtêm as proteínas dele pela fonte vegetal, da mesma forma que o ser humano pode fazer também, da mesma forma que eu estou conseguindo fazer há mais de 5 anos. Então a gente consegue, é dessa forma que Deus nos dá o nosso intelecto para a gente conseguir outras fontes proteicas, e é bem fácil, viu? Conto a vocês que é bem fácil. É bem fácil a gente conseguir essas outras fontes proteicas. Emmanuel ainda nos diz sobre uma obrigação nossa. Olha aí, ó, Emmanuel, ele é super amoroso, mas às vezes ele pega na obrigação que a gente tem que ter. Recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva das suas posições variadas no planeta. É nossa obrigação. Ó, Emmanuel pegando com a gente fortinho aí, né? Que Emmanuel é amoroso, Joana, mas quando eles decidem pegar firme com a gente, realmente eles falam. E é nossa obrigação amparar os animais. Assim como tudo se encadeia, assim como nós precisamos e estamos o tempo todo pedindo auxílio dos seres superiores, da espiritualidade superior, para nos auxiliar nessa vida. Como a gente entra numa reunião como essa, fazendo uma prece, pedindo auxílio dessa espiritualidade, os animais estão aqui na nossa retaguarda, pedindo o nosso auxílio. E o que é que a gente dá para eles? A gente não consegue auxiliar. Pela nossa condição ainda evolutiva, a gente ainda não está conseguindo auxiliar os animais, que precisam de nós para evoluirmos, que nos enxergam, de acordo com Chico Xavier, como deuses da criação, como seres evoluídos que estão aqui para auxiliá-los. E, infelizmente, a gente não está cumprindo a nossa obrigação como espíritos filhos de um Deus maior, e é nossa obrigação. Emmanuel nos traz no Consolador, inclusive, Emmanuel fala tanta coisa nessa questão 129, é tão linda. Justo é trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar a alimentação dos despojos sangrentos dos seus irmãos inferiores. É uma pedida há muito tempo. Essa pedida vem pra gente, para que a gente pense, se a gente quiser começar pensando em mudar esse hábito pela nossa própria sobrevivência, já vale demais, já vale demais. Não importa por que a gente vai revisar os nossos hábitos, por qual razão. Se é pra gente não criar uma outra pandemia mundial, se é pra gente não criar superbactérias, que é outra questão também. Os animais, eles recebem muitos antibióticos. Eu pesquiso muito coisa de informações, inclusive da pecuária. Quando eu vejo uma informação em meio vegano, eu falo, isso é verdade, não é possível. Dão antibióticos, tem outras alternativas, mas dão antibióticos também para engorda de animais, porque impedem com que eles tenham alguma doença e não engordem, então usam muito antibióticos para engorda de animais. E isso a ONU também vem nos alertando, que vai criar superbactérias resistentes. De tanto antibiótico que a gente utiliza nos animais, né, para aumentar a sua produção como se fossem máquinas, a gente está criando bactérias resistentes. E eu vou dizer a vocês, uma superbactéria e resistência bacteriana é bem pior que uma pandemia viral. Porque não vai ter nada que resolva. Não vai ter nada que resolva, porque a gente não vai ter antibióticos que
possam entrar nessa questão para nos salvar. Quem poderá nos defender, né? O antibiótico. Não vai ter, porque estamos criando superbactérias também pela essa questão. Então, se a gente quiser pensar nessa mudança de hábitos, nessa interiorização desse sentimento de amor ao próximo e de empatia para com todos os seres da criação, pensando em nós também, pela questão da nossa própria sobrevivência na Terra como espécie, já está valendo demais, gente. A gente está pensando em nossa sobrevivência. E se a gente expande ainda mais, se a gente reflete, a gente faz aquela expansão de consciência que a gente vem sempre trazendo, para pensar que, em primeiro lugar, além de pensar nas consequências disso para nós, a gente tem que pensar o que a gente está causando para os nossos irmãos animais. Há muitos e muitos milênios, e que nós vamos prestar conta, né? Irmão X nos diz lá, nós vamos prestar conta, nada tem como passar em vão. Então, assim, a gente discutiu inclusive um pouco sobre isso hoje na macro-regional. O espiritismo não obriga nada, de jeito nenhum e nem nunca obrigará, mas ele indica. Então, ele dá guias e ele dá caminhos para que nós possamos seguir. E em várias obras, inclusive tem um Instagram do MOVE, que é o Movimento pela Ética Animal Espírita, que é um grupo que posta muitas fontes da doutrina espírita em relação aos animais. A literatura espírita, ela nos indica o vegetarianismo, o veganismo, mas ela não tem como obrigar. Em hipótese nenhuma, nós somos seres livres, dotados de inteligência e de livre-arbítrio para decidirmos por nós mesmos. Mas a literatura espírita indica. Emmanuel nos diz na questão 128 que é um erro de enormes consequências a alimentação por meio dos animais e de suas vísceras. Então, a doutrina espírita, ela indica, mas faz parte do crescimento pessoal de cada um, do seu livre-arbítrio individual. Mas nos cabe dar o primeiro passo, nos cabe começar. Nos cabe começar pelo menos a pensar e a falar. Então, assim, se a gente não fala, a gente não entende, a gente não reflete. Então é preciso com que abra espaços como esse, que eu fico muito grata à Confraternização Espírita Jequiense para falar sobre esse tema, porque a gente ainda encontra resistência em algumas casas espíritas. É preciso que esse espaço seja cedido para que a gente possa falar dos animais, desses nossos irmãos que estão sofrendo há séculos por conta das nossas ações. Eu estou à disposição para qualquer dúvida. A gente não consegue tirar dúvida aqui, porque com palestra eu não conseguiria ir conversando, mas eu estou à disposição para qualquer tipo de dúvida, para enviar para vocês material, certo? Referência espírita, inclusive da questão que o MOVE traz bastante. Eu estou à inteira disposição. Eu espero que minha jornada na Terra, eu acredito que essa é a minha missão, tenha essa função. Então eu me ponho à inteira disposição para quem tiver alguma dúvida, para quem quiser perguntar. Vai ficar gravado, viu, gente? Para quem quiser saber. E eu queria indicar para vocês um compêndio do que é esse livro de doutora Irvênia Prado, A Questão Espirituais dos Animais, de doutora Irvênia Prada, porque ela faz um compêndio pra gente de tudo isso que a gente está falando. Então é mais fácil do que a gente ficar catando em cada obra. Os Mensageiros, Missionários da Luz, capítulo Vampirismo, outro exercício para depois da live. Vamos todo lá em Missionários da Luz, capítulo Vampirismo, ler e refletir. É o capítulo inteiro falando sobre isso. E Irvênia nos traz esse compêndio. Aqui ela faz alguns comentários, mas a maioria é literatura que existe. Edson Siqueira também traz esse livro, que é bem legal também, Alimentação e Evolução Espiritual. E tem um material vastíssimo no Instagram do MOVE, eu posso colocar depois aqui para vocês. E estou à inteira disposição. Então eu gostaria de finalizar aqui, que já está acabando, né? Falta 5 minutinhos só. Acho que eu falo demais, se me deixasse eu falaria mais 1 hora, né? Quem me conhece sabe que eu sou conversadeira. Então eu gostaria de finalizar pedindo com que reflitamos sobre esse assunto,
com amor, com o coração aberto, com esse amor que a gente se esforça o tempo inteiro para ter pelo próximo homem, que a gente amplie esse amor para todos os seres da criação, que a gente amplie esse amor para os animais, que a gente amplie esse amor para a natureza, porque somos partes de uma teia interdependente. E aí eu quero ler, para a gente finalizar aqui, o Cântico das Criaturas do nosso irmão maravilhoso e amado Francisco de Assis, que chamava todos de irmão, irmão Sol, irmão Lua. Eu vou ler para vocês aqui o Cântico das Criaturas, que é muito lindo. Altíssimo, onipotente e bom Senhor, teus são o louvor e a glória, a honra e toda a bênção. Louvado seja, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor, irmão Sol, que clareia o dia e que com a sua luz nos ilumina. Ele é belo, ele é radiante, com grande esplendor. A ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã Lua e pelas estrelas que no céu formaste, claras, preciosas e belas. Louvado seja, meu Senhor, pelo irmão Vento, pelo ar e pelas nuvens, pelo sereno e por todo o tempo em que dás sustento às tuas criaturas. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã Água, útil e humilde, preciosa e casta. Louvado seja, meu Senhor, pelo irmão Fogo, com o qual iluminas a noite. Ele é belo e alegre, vigoroso e forte. Louvado seja, meu Senhor, pela nossa irmã Mãe Terra, que nos sustenta e governa, produz frutos diversos, flores e ervas. Louvado seja, meu Senhor, pelos que perdoam pelo teu amor e suportam as enfermidades e tribulações. Louvado seja, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal, da qual nenhum homem pode escapar. Louvai todos e bendizei o meu Senhor. Dai-lhe graças e servi-o com grande humildade. E aí eu vou colocar aqui para a gente ouvir, se a gente conseguir ouvir, a oração de São Francisco, que é linda demais, né? Que a gente conhece mais até que o Cântico das Criaturas, e vou precisar encerrar a live. Que a espiritualidade nos guarde hoje e sempre, que assim seja. Eu vou deixar salva, mas falta 1 minuto para acabar. Muito grata a presença de vocês e a espiritualidade que me intui sempre. Eu só não vou cantar porque eu não tenho o dom do meu esposo, né? Então eu deixo aqui a musiquinha rolando para vocês me ouvirem. Então nós temos 1 minuto e 50 restante. O Insta tá avisando aqui. Isso é movimento pela ética animal espírita. Eu vou colocar aqui o Instagram deles e podem contar comigo também para qualquer coisa, tá? Beijo, gente. Que a espiritualidade esteja com todas nós. Que Francisco de Assis esteja sempre conosco, nos guiando. Agradeço também, Ivan, em nome da Sede. Boa noite, até a próxima.